boa noite. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 3. Aliás, desculpe, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que é tudo coladinho ali. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos orar. Nós somos gratos, meu Senhor, pela palavra do Senhor que está aqui diante de nós, que nos chama a atenção para o quanto o Senhor é misericordioso para com o teu povo e o quanto nós ignoramos a tua misericórdia sobre nós. Que cresçamos hoje na misericórdia do Senhor para conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O profeta Jeremias, ele tem um ministério muito ímpar, muito diferente. Ele é um dos homens mais marcantes de toda a Bíblia. É um profeta firme, um tanto solitário, e que foi chamado como se fosse alguém chamado para ver a morte de uma nação. Aos seus olhos, a morte da nação de Judá era o ramo conservador de Israel, e que foi se afundando em pecados, em idolatrias, e Deus mandou dizer pelos seus profetas que se eles não se arrependessem, Deus enviaria o reino da Babilônia para invadir Judá e levar todo o povo cativo para lá. A reação do povo e das autoridades era mais ou menos assim: isso aí não vai acontecer, porque aqui é território sagrado. Nós temos o templo do Senhor, então não faz sentido a cidade que tem o templo do Senhor ser conquistada pela Babilônia, o povo daqui ser levado escravo para a Babilônia. Não, isso não faz sentido. Mas as profecias de Jeremias se cumpriram, as de Isaías, as do profeta Ezequiel se cumpriram, sim, e o povo foi levado cativo. Há um capítulo em 2 Crônicas que dá uma lista de todos os pecados pelos quais o povo foi levado cativo e chegou naquela situação. Pecados horrorosos que circulam geralmente em torno de idolatria, violência, desonestidade e imoralidade. O livro de Lamentações tem esse nome porque o profeta faz grandes lamentos pela situação do seu povo. É lamentável o fato, realmente, o estágio a que a nação de Judá chegou. É conhecido como profeta lamentador, profeta chorão, exatamente por causa disso. Sentiu o desvio do povo, sentiu a dor do povo. Mas no meio de tantos escritos de lamento, ele traz esses dois versículos marcantes sobre a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nas exortações de Isaías estava o fato de que de Jeremias, eles iam ser disciplinados pelo Senhor, iam ser levados cativos, mas um dia iam retornar e iam aprender que o Senhor é Deus e não deve ser trocado por outros deuses. É como se Jeremias estivesse dizendo assim: olha, o que vocês mereciam mesmo era sumir do mapa.
ser eliminados para sempre. Mas por causa da misericórdia do Senhor, isso não vai acontecer. É interessante que Jeremias usa misericórdias no plural, para dar a entender, para que você entenda, que é como se fosse algo infinito. E ele bem podia comparar essas misericórdias a uma fonte de água perene, muito forte, que você vai lá todos os dias e tem água fluindo e tem água jorrando. Assim é a misericórdia de Deus. Diz a Bíblia, se renova a cada manhã. Amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor serão renovadas, e renovadas, e renovadas. É como uma fonte perene, que não seca nunca. Às vezes, pessoas me perguntam, o que há de novo? Se der para tirar da lata um pouquinho, botar mais um high. Às vezes as pessoas me perguntam, o que há de novo? Se eu não souber alguma novidade, eu digo, olha, o que há de novo é que as misericórdias do Senhor se renovaram hoje a meu favor e a seu favor. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje pela manhã. Mas o que é, meus irmãos, a misericórdia? A misericórdia tem a ver com as atitudes de Deus em relação à miséria em que uma pessoa ou um povo se encontra. É a compaixão de Deus pelo teu estado de miséria. É Deus retendo o seu juízo. É Deus retendo o julgamento que Ele poderia colocar sobre você. É Deus usando menos rigor em relação ao que deveria aplicar na situação que você se encontra. Alguém já definiu a diferença entre graça e misericórdia, embora pareçam palavras muito similares, mas definiu da seguinte maneira: graça é quando eu recebo de Deus o que eu não mereço. É o favor imerecido de Deus. Eu recebo de Deus o que eu não mereço. Isso é graça. Mas misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. E meus irmãos, diante de Deus, às vezes nós merecemos coisas ruins. Às vezes merecemos punições, intervenções, castigos, disciplinas. Às vezes merecemos a morte, mas por misericórdia nós não recebemos. A palavra de Deus tem alguns textos fortes que nos fazem refletir. Eles estão lá exatamente para que a gente reflita sobre a misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quantas iniquidades Ele perdoa? Todas. Ele perdoa todas. Creia nisso. Às vezes o teu coração te engana, querendo dizer a você que você não foi perdoado de certa situação, que você não se sente perdoado. Apenas creia. O que está escrito é maior do que aquilo que você sente. O que está escrito é: Ele perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de quê? De graça e misericórdia. Que palavra maravilhosa. Ele te coroa de graça e misericórdia. Versículo 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo,
longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é misericórdia, meus irmãos. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua, o quê? Sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprado nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade. Ô, coisa bonita, não é não? É de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Obrigado. Uma outra palavra muito forte sobre o quanto Deus é misericordioso para conosco e como faz parte da sua natureza ser misericordioso, está no livro de Êxodo, capítulo 34, naquela passagem em que Moisés pede para ver a glória de Deus. Êxodo 34. E curiosamente Deus não mostra a sua glória, mas mostra o significado do seu nome. A questão não é qual é o nome de Deus, mas o que ele significa. E diz a Bíblia em Êxodo 34, versículo 5, lá no monte, Moisés em cima do monte, e diz assim, versículo 5: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, e que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja que às vezes o pecado dos pais são visitados até a 4ª geração, mas a misericórdia, como diz também lá no Êxodo 20, é até 1000 gerações. Essencialmente, o nome de Deus tem a ver com perdão e com misericórdia. Ele é tardio em irar-se. Para mim, o grande problema entre esse Deus e o Deus das igrejas, ultimamente eu tenho usado essa expressão, o Deus das igrejas, é que existe um abismo enorme entre esse Deus que a Bíblia nos apresenta e o Deus que as religiões nos apresentam. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu fiquei muito tempo pregando sobre a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, e a gente sente certos desconfortos de pessoas que pensam assim: se o pastor pregar essas coisas, aí o povo vai pecar. Se o pastor fica pregando que Deus é misericordioso, aí ele é misericordioso, mas ele também é justiça, não é? O pecado tem consequências. Eu sei, irmãos, mas hoje o assunto é misericórdia. Você fica inquieto ao ouvir sobre a misericórdia do Senhor?
Um dia desses eu fiz uma pergunta numa quinta-feira, eu acho que eu deixei o povo gelado. Eu vou fazer de novo. Você que diz que crê na graça de Deus e na misericórdia de Deus, você acha que Hitler foi para onde? Não responda, eu já sei o que você pensa, né? Eu já sei o que você pensa. É o senso comum. Ele mata alguns milhões de judeus, ele é um torturador, ele é sanguíneo, ele é sanguinário, desculpe. Ele é tudo aquilo que todo mundo já sabe. Então, o senso comum é que Hitler foi para onde? Para onde? Para o inferno. É o senso comum. Mas imaginemos, por um momento, que antes de morrer, Hitler tivesse lembrado de alguma pregação do evangelho que lhe fizeram, ou que ali perto dele tivesse alguém que conhecesse o evangelho e pregasse para ele, e ali naqueles 5 minutos finais Hitler tivesse a oportunidade de repensar toda a sua vida e por graça reconhecer a sua miséria e a sua necessidade de entregar a sua vida a Jesus, e por graça se arrependesse dos seus pecados e se convertesse ali, né? Você não fica feliz com isso não, né? Eu estou vendo sua cara. Eu estou vendo sua cara de oi, né? Porque a misericórdia do Senhor é muito bonita para você, né? Ela é linda para você. Mas se tivesse acontecido isso que eu estou dizendo, para onde Hitler teria ido? Já imaginou se ao chegar no céu você encontra o Führer, né? O Adolf, sem bigode, corpo novo, né? O céu pode ser um lugar de muitas surpresas. Você não manda no céu. Crente adora quando morre alguém aí que supostamente não é cristão, aí os crentes dizem, mais um foi para o inferno, né? Morreu Tim Maia, aí você fala, está no inferno, né? Morreu Hebe Camargo, aí você diz, mais uma, né? Morreu Michael Jackson, esse aqui foi, né? Você fala. E se você encontrar Tim Maia no céu? Meu Deus do céu. Você não crê na misericórdia de Deus e na graça de Deus o tanto quanto você pensa que crê. Você crê num conceito, mas talvez você não crê nisso até as últimas consequências. É característica de Deus não ser rancoroso, mas perdoador. Faz parte, ele é longânimo, ele é benigno, ele é tardio em irar-se. Quando um crente nocego começa a viver as suas nocegagens, eu sei que muitos crentes pensam assim, se eu fosse Deus, né? Mas se eu fosse Deus, aí ele ia ver. Eu ia dar no meio do espinhaço dele. Por isso você não é Deus. Porque Deus é tardio em irar-se. Não faz sentido um Deus apressado em irar-se. Não faz sentido um Deus não perdoador. Não faz sentido um Deus não longânimo. Você conhece Deus? Você conhece a misericórdia de Deus na sua vida e na vida dos outros? Agora, às vezes as pessoas perguntam assim, e Deus é misericordioso para com o mundo? Você nem faz ideia. Você nem faz ideia o quanto. Há algumas maneiras pelas quais Deus mostra sua misericórdia para com o mundo. Por exemplo, todos os dias, Deus demonstra atos de bondade para com todas as pessoas no mundo, todos os dias. Deus podia, meus irmãos, desligar tudo. Deus podia desistir da humanidade. Deus podia apagar o sol, não é?
Deus podia mandar um meteoro e destruir o planeta, mas todos os dias Deus demonstra atos de bondade para com a humanidade. A Bíblia diz que Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. E a pior pessoa que ache a sua vida mais infeliz, ela precisa olhar em volta e ver o quanto Deus demonstra a sua bondade para com ele. Deus também mostra a sua misericórdia refreando instintos humanos. Olhe, o ser humano, ele é muito mau. O ser humano é muito mau. Se Deus deixasse o ser humano crescer nos seus instintos maléficos, talvez nos tornaríamos animais selvagens falantes. Deus refreia o mal. Deus faz com que o mal não evolua tanto. Deus faz com que esse fermento não cresça tanto, porque o homem ainda é imagem e semelhança de Deus. Se o homem fosse entregue aos seus instintos, coisas horríveis aconteceriam. De vez em quando acontece alguma coisa no planeta que a mim me parece grandes chamadas de Deus à humanidade para se arrepender. Quando aconteceu a AIDS nos anos 80, muitas pessoas deixaram bem claro, dane-se a AIDS, eu quero o prazer. Era um ato explícito, extremo de rebeldia, apesar dos avisos de Deus. Deus mandando avisos de que a vida devassa vai ter preços. E sabe de uma coisa? Algumas pessoas deram uma repensadinha, né? A propósito, a AIDS quando surgiu, o nome não era AIDS. O nome era AIDS gay. Mas isso não parecia muito politicamente correto, né? E aí ficou só AIDS. Deus refreia instintos da maneira dele. Deus também demonstra a sua misericórdia, frustrando projetos maus que os humanos possam ter. Às vezes o ser humano é mau. Quando Deus confundiu as línguas em Babel, você deve pensar assim: mas por que Deus teria interesse em complicar a comunicação? Contexto é tudo. Deus havia mandado a humanidade se espalhar. E os homens em Babel disseram: nós não vamos nos espalhar. Nós vamos nos ajuntar e fazer uma torre cujo topo seja até o céu. Não é que existe uma torre que toque no céu. Isso é só uma figura de linguagem para dizer que nós estamos contra o céu. Nós queremos mostrar o nosso poder. O lema de Babel está escrito lá em Gênesis 11: tornemos célebre o nosso nome. Nesse lugar ia ser um centro da devassidão, um centro da religião pagã, um centro da magia negra, um centro de tudo aquilo que Deus não queria para a humanidade. E tem uma coisa muito séria que Deus disse sobre Babel. Deus disse: eis que o homem é um, e agora já não haverá limites para tudo o que eles intentem fazer. Deus sabe que o homem junto, a humanidade junta, falando a mesma língua, pode fazer grandes coisas, para o bem e também para o mal, talvez muito mais para o mal. E foi Deus, não fui eu, foi Deus que disse: se eles ficarem assim, não haverá limites. O que é a confusão das línguas, meus irmãos? É Deus atrasando o processo. É Deus frustrando para o bem da própria humanidade, para que Deus não tenha que destruí-la. É Deus frustrando os projetos maus dos corações humanos. Aquilo foi uma globalização,
sem Deus. Aquilo foi um Estado internacional laico, deu tudo errado. O homem vai tentar de novo, acredite, mas Deus tem frustrado projetos maus. Deus mostra a sua misericórdia também quando releva atitudes soberbas dos homens. Quantas pessoas, meus irmãos, não já blasfemaram contra Deus? Outro dia eu vi um humorista americano no seu show dizendo: se Deus existe, eu vou provar para você que Deus não existe. Se Deus existe, que Ele me mate agora. E Deus, por misericórdia, não faz, até mesmo porque Deus não está sujeito a obedecer ordens de absolutamente ninguém, e matar aquela criatura faria com que as pessoas obedecessem a Deus por medo, e por medo apenas. Deus releva atitudes soberbas. Há muita gente falando bobagem o tempo todo, há muita gente blasfemando contra o Deus dos céus. Isso faz parte da história humana, e Deus não intervém com juízos imediatamente. Agora, eu quero só passar esse tempo que me resta falando da misericórdia salvadora de Deus. Quando nós falamos de salvação aqui, meus irmãos, meus amigos, nós estamos dizendo que Deus tem misericórdia das pessoas e mostra o plano para que você volte para Ele. E o plano sempre foi, sempre será, seu Filho pendurado na cruz, derramando sangue inocente para perdoar todos os nossos pecados. Abra comigo Efésios capítulo 2, que nós, de forma mecânica, gostamos muito de citar os versículos 8 e 9, mas Efésios 2 é como se fosse uma história, é a história da nossa salvação, e no centro dessa história está a misericórdia de Deus. Olha como é a nossa história. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É um ensino cristão saudável, o fato de que o ser humano, depois do pecado de Adão, ele está impossibilitado de ir a Deus por si mesmo. Ele está impossibilitado de chegar-se a Deus por si mesmo. E essa impossibilidade é tão séria que a Bíblia compara ele a um homem morto. Um morto pode levantar-se? Não pode. Um morto pode ouvir? Não pode. Um morto pode falar? Não pode. Então, Deus vê o homem no seu pecado como um morto. E o que Deus faz para tirar ele dessa morte? Deus manda a esse homem morto vida. Deus sopra vida. A conversão só foi possível por causa disso. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Às vezes eu ouço testemunhos cristãos e pessoas querendo falar sobre o seu passado como se elas fossem muito boas. Não, porque eu mesmo antes de ser crente, eu era uma pessoa assim, assim, assim e assim. Mas olhe para Efésios, capítulo 2, ele te diz quem você é. O que ele diz? Ele diz: Ele nos deu vida, estando nós o quê? Mortos. Essa é a nossa história. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. A história não é muito bonita não, tá? Ela fica bonita depois. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Era assim que você era. Você andava segundo o curso desse mundo, e não precisava estar matando, roubando. Você andava segundo o curso deste mundo, segundo
o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Às vezes nós não somos muito honestos sobre quem nós éramos, porque a Bíblia diz que nós estávamos seguindo o príncipe da potestade do ar. Você entende o que significa? Que nós estávamos, conscientes ou não, seguindo a Satanás, mesmo que não fôssemos da igreja de Satanás. A Bíblia não floreia, ela diz: estávamos seguindo o príncipe da potestade do ar, estávamos no time errado, estávamos seguindo o curso para o qual este mundo flui, este mundo vai. E tem mais, havia um espírito que agora atua nos filhos da desobediência e atuava em nós. Não é uma história muito charmosa, né? Mas continua: entre os quais todos nós andamos outrora, todos nós, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não era nem por prática, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse é o nosso passado. Não tem passado bonzinho. Você acha que você era bonzinho, você acha que você era melhor do que os outros, só pelo fato de que você era um pouquinho mais comportado, né? Um pouquinho mais comedido, e que engana a humanidade. Mas pelos padrões de Deus, você estava seguindo o príncipe da potestade do ar. Aí de repente tem um grito que muda a história, versículo 4. Mas Deus, eu gosto disso, né? Mas Deus, sendo rico em quê? Em quê, meus irmãos? Misericórdia. Deus é pobre ou rico? Rico em misericórdia. Deus sendo rico, muito rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus irmãos, tudo tem a ver com Ele. Não fomos nós que nos salvamos, não fomos nós que enxergamos sozinhos, foi Ele que nos deu vida. Nunca esqueça, seu passado é horroroso. Por mais comportado, tímido, comedido que você fosse, seu passado é horroroso. Não precisa ser um traficante, não precisa ser um matador, não precisa ser uma prostituta, não precisa ser um adúltero, basta ser pecador. Seu passado é horroroso. Mas lembre do versículo 4, que existe um mais Deus, mais Deus, mais Deus, sendo rico em misericórdia. E foi só isso que aconteceu. Não teve nada a ver comigo, foi Deus. Deus que me poupou, me preservou e me deu vida. E Ele, sendo rico em misericórdia, me perdoou, derramou a sua graça sobre mim, escreveu o meu futuro, assentado em lugares celestiais. Vamos comigo também para Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Lá está dito assim. Vamos ver também Tito 3 como uma história, só para ficar bem claro. Versículo 3, Tito 3, capítulo 3. Pois nós também outrora éramos necios, a Bíblia não romantiza, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando, porém,
se manifestou a benignidade de Deus, que é uma outra palavra para misericórdia. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua o quê? Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Tudo isso foi misericórdia. Queridos, é preciso que a gente responda uma pergunta hoje à noite. Como é que nós vemos a nós mesmos? Nós nos vemos como pessoas boas que vêm para a igreja? Nós somos como aquele publicano, fariseu da parábola, que diz: graças te dou, porque eu não sou como este que está aqui, nem como os demais? Ou nós somos pessoas que se consideram alvos da misericórdia de Deus? Paulo diz: Paulo se apresenta para Timóteo: eu outrora era perseguidor e blasfemo, mas obtive misericórdia. Às vezes nós ficamos muito frios na vida cristã, frios assim no sentido de desanimados. Não necessariamente caímos no pecado, não necessariamente nos desviamos, mas ficamos naquele estágio que parece um esgotamento espiritual, que parece um palito de fósforo que você riscou, era vermelho, ficou empretecido, ficou preto, não adianta riscar mais, não sai mais nada, não é? Às vezes nos encontramos assim, cansados, e se nós quisermos ser avivados em todo o tempo, nós temos que pensar nas misericórdias de Deus sobre nós. Paulo disse aos romanos: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Cristo, ou seja, baseado nelas, baseado no quanto você foi alcançado, no quanto você foi amado, no quanto Deus te poupou, no quanto Deus teve misericórdia de você. Rogo-vos, pois, baseados nessas misericórdias, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando isso acontece com uma pessoa, uma revolução incrível. Mas ele disse: façam isso baseados na misericórdia de Deus. É como se ele dissesse assim: se a misericórdia de Deus não mudar a sua cabeça, o que é que vai mudar? Se o que Ele fez por você na cruz não mudar a sua cabeça e fizer você cair aos pés dEle, dizendo: Deus, muito obrigado, porque me amaste, tivesse misericórdia de mim. Se isso não mudar, o que vai mudar você? Corrente? Montes? Atos proféticos? Se as misericórdias de Deus não mudarem você, nada, absolutamente nada vai mudar você. Vamos orar. Nosso Deus, reconhecemos que Tu és tudo isso que a Tua palavra diz: misericordioso, longânimo, benigno, tardio em irar-se, que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Nós reconhecemos que o Senhor nos ama com amor superabundante, que excede todo o entendimento, e nós Te pedimos perdão, porque nem sempre temos reagido a esta vida baseado nas misericórdias do Senhor sobre nós.
Ajuda-nos a reconhecer a nossa história feia antes de tu nos dar vida. Ajuda-nos a reconhecermos que éramos apenas aquilo que a Bíblia diz que nós éramos, mortos, seguindo o curso do mundo, seguindo o curso do príncipe das trevas, regido pelo Espírito, o mesmo Espírito que opera hoje nos filhos da desobediência. Ajuda-nos a ver isso e a ver que houve um dia que tudo mudou. Houve um dia em que Deus, o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos deu vida, nos salvou por tua graça. Meu Pai, eu quero te pedir por pessoas que ainda não entenderam que o caminho para o céu é assim. É olhar para o Senhor dizendo a eles: olha, você está longe de mim, mas eu te amei, e eu estou te oferecendo o caminho de volta através do meu Filho Jesus, pendurado na cruz, derramando seu sangue. Que pessoas que não entenderam isso caiam aos teus pés e recebam Jesus, por graça, recebam Jesus e sejam salvos e deem muito fruto nessa vida, Senhor. Te pedimos também por aqueles que creram no Senhor, mas são tão legalistas, são tão religiosos, que acham que vão para o céu pelo que eles estão fazendo, que acham que outras pessoas vão para o inferno pelo que elas estão fazendo, ignorando nos seus raciocínios a tua graça, que excede o entendimento, que vai ao contrário de toda a lógica, que diz: quanto maior o pecado, maior a graça. Que onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, excedeu os limites, escandalizou, foi além da medida. Que pensem assim, meu Deus, assim como tu és, como tu se apresentas na tua palavra. Pedimos em nome de Jesus, amém.